Olá, graça e paz, espero que estejam todos bem. Dizer para vocês que estamos com saudade dos irmãos e passando aqui hoje para fazer uma receita com vocês. Tá? Lembrando que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia novamente, né? E eu vim trazer aqui para vocês a receita do pão que o pastor utiliza lá na ceia. Tá? Eu espero que vocês consigam fazer esse pão para que possamos cear, né? Celebrar novamente a ceia em casa no próximo domingo, tá bom? Então eu vou fazer com vocês a mesma receita, ok? Espero que gostem, espero que aprendam. Então vamos lá, o que nós vamos precisar para a nossa receita, onde eu batizei e chamo carinhosamente esse pão de pão da vida, tá? Porque nós vamos celebrar a vida de Cristo, certo? Então eu tenho para essa massa mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo, 250 ml de água morna, tá? Lembrando que a água tem que ser morna, não pode ser uma água muito quente, que senão ela mata o fermento. Uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, 2 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de margarina, 10 gramas de fermento biológico seco, 50 ml de óleo e um ovo. Esses são os ingredientes que nós vamos estar utilizando na nossa massa, ok? Eu fiz uma pré-mistura aqui que eu vou estar explicando para vocês. Isso aqui, o que chama? Nós chamamos isso aqui na panificação de massa esponja. Por quê? Ó, ela fica parecendo uma esponja mesmo, tá? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho mais ou menos aí de 8 a 10 colheres de farinha de trigo. Eu tenho a água morna, tá? Lembrando que a água tem que ser morna e não quente, fervendo. E eu tenho o fermento biológico. Qual fermento eu estou usando aqui? É esse aqui, ó. Tá? Então, vai dar um envelopinho desse fermento aqui, que é o fermento biológico seco, que é esse pozinho aqui, ó. Ok? Quem não quiser usar esse fermento aqui, o seco, pode estar usando o fermento fresco, tá? Só que daí, em vez de 10 gramas desse aqui, vocês vão estar usando 15 gramas do fermento fresco, ok? Então vamos retornar aqui a nossa receita. Lembrando então aqui que eu tenho toda a água, tenho de 8 a 10 colheres de sopa da farinha de trigo e todo o meu fermento. Misturei, cobri com o PVC, eu coloco dentro de um saquinho plástico e eu vou deixar descansando uns 20 minutos. Tá? De 20 a 30 minutos, se passar não tem problema. Quanto mais tempo essa massinha descansar, mais forte vai ficar o meu pão. Tá? Para que eu faço essa massa esponja aqui? Essa massa ela vai fortalecer a farinha e vai ajudar o fermento a dar uma levedura a mais na nossa massa. Ok? Então feito isso aqui, o que nós vamos estar colocando aqui? O leite em pó. Lembra, tá? O leite em pó não pode conter açúcar, ok? Então aqui eu tenho o meu açúcar. Então retornando, leite em pó, açúcar, o óleo, a margarina, o ovo. E vou misturar, tá? Vocês vão perguntar para mim, e o sal que ficou aí em cima, né? Então o sal tá aqui, tá? O sal eu não utilizo agora, por quê? Posso colocar, se eu colocar minha massa dá certo? Dá, só que eu vou ter que ter um trabalho a mais para poder sovar essa massa, trabalhar essa massa. Então eu deixo o meu sal para colocar por último, ok? Então vou dar uma misturada de leve aqui nessa massinha aqui da esponja com os demais ingredientes. Ok? Daí agora eu vou colocar aqui a metade da farinha que restou aqui, ó. Quem não quiser usar as 500 gramas de farinha de trigo branca, pode estar tirando desses 500 gramas 150 gramas e acrescentar 150 gramas de farinha integral, tá? Eu aqui vou estar fazendo com vocês somente com a farinha branca. Então vamos lá, o pão não é difícil fazer, o pão ele requer paciência, né? Porque nós trabalhamos com levedura, que é o nosso fermento.
E eu preciso o quê? Trabalhar esse fermento, tá? Então não adianta eu ter muita pressa, não adianta eu querer fazer tudo correndo aqui, tá? Com muita paciência. E principalmente esse pão nosso aqui, né? Que é para estarmos utilizando na ceia. Então todo carinho e todo amor aqui com ele. Olha lá, misturei, mas vocês viram que ainda está uma massa mole. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar essa massa aqui na minha bancada e vou trabalhar com ela. Vamos lá. Vou pôr um pouco de farinha aqui, ó. Lembrando que meu sal, né? O meu sal está reservado. Okay? Então nessa farinha, vamos lá, colocar essa massa que ainda está molinha e vamos trabalhar com ela. Ah, então aqui é o que eu tô falando, carinho, tá, gente? Então, ó, a massa ainda está mole. Essa massa vai grudar um pouco na mão, essa massa vai grudar um pouco na sua bancada. Ó, trabalhando, ó, sem precisar colocar muita força. Vou puxando toda essa farinha aqui, porque ela tem que agregar aos poucos na minha massa. Porque se eu colocar a farinha toda de vez aqui, o que vai acontecer? A massa começa a ficar pesada e quanto mais pesada a minha massa, mais trabalho eu vou ter para sovar ela, tá? Então, ó, vou deixando que ela penetre toda essa farinha aqui na nossa massa. Ó, já pegou toda a farinha que estava aqui em cima da minha bancada, ó, a massa começa a grudar um pouquinho, ó. Opa! Quem não tiver o tapete de silicone pode ser direto na pedra, tá, gente? É que eu acho que facilita um pouco para quem tem, mas quem não tem, sem problema nenhum, ser direto na pedra, na mesa. Então vamos lá, farinha aos poucos, que eu ainda tenho um pouco aqui. Lembrando que essa farinha é mais ou menos, né? Aqui vai depender da umidade que tem minha farinha, vai depender do tamanho do ovo que está usando na massa. Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena aí, espero que estejam passando bem e que Deus esteja sempre presente aí na vida de cada um. Então vamos lá, começou a grudar mais um pouquinho. Lembrando que eu ainda tenho farinha aqui. Olha lá, aos poucos. Vou rasgando essa massa, ó, e puxando. Vocês viram que agora eu comecei a pôr um pouco mais de força, né? Para mim poder conseguir sovar essa massa, tá? Quanto tempo que eu vou sovando essa massa? Mais ou menos aí 10 minutos, tá? Ou até a massa ficar totalmente lisa. Eu ainda tô vendo que ela não tá muito lisa, ó. Vou pôr o restante da farinha. Deixar só um pouquinho para polvilhar. Continua sovando, tá, gente? O trabalho do pão é esse que nós temos, tá? Temos que estar sovando, tá? Pão é química, né? Pão é paciência. A gente precisa fazer a esponja antes, a gente precisa ter o trabalho de sovar, depois nós temos que ter o tempo dela para poder descansar, depois modelar para depois esperarmos a fermentação. Ok, minha massa parou de grudar, ó, não está grudando na bancada, ela não está grudando na minha mão. Nessa hora que eu vou colocar o sal. E vou sovar mais um pouco para misturar bem esse sal aqui. Ó, parou mais de grudar, ó, quase a massa não gruda mais, nem na mão, nem na bancada.
gente vai limpando a bancada, ó, pegando toda a farinha que tá ali. Ó, ainda tem um pouquinho aqui, ó, pozinho de farinha, e vamos sovar essa massa. Assim, quanto mais eu trabalhar essa massa, mais macio o meu pão vai ficar, mais bonito ele vai ficar. Então vamos lá, trabalhando a massa. E é isso aqui, ó, um pouquinho de farinha, tá? Só um pouquinho. Ó, minha massa está ficando macia, está ficando lisinha e continua úmida, mas não está grudando. Sova, sova, sova. Vai sovando a massa aqui, ó. Ok? Não precisa ter muito trabalho, não precisa fazer muita força, ó. Se cansar uma mão, pode mudar de mão. Vocês podem segurar a massa aqui, ó, e ir sovando. E é isso aqui, ó, a massa ficando macia. Eu digo que o maior trabalho do pão é esse, gente, é o sovar o pão, tá? Quem tiver uma batedeira boa pode fazer, né? Eu não quis fazer na batedeira porque eu não sei se todos têm batedeira em casa, né? E a nossa intenção é que vocês façam esse pão para ceia de domingo. Então, que vocês possam sovar na mão mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu sovaria ela até mais um pouco, tá? Mas como o nosso tempo pro vídeo é curto, então o que é que eu faço agora? Essa massa aqui, lembrando que aqui eu tenho 500 gramas de farinha, ela dá 2 pães, tá? Então, quem tiver a balança pode pesar ou simplesmente corte a massa no meio aí. Quem quiser fazer um pão maior, faça um só. Quem quiser fazer menor, pode fazer 3 ou 4 pães, ok? Daí agora vem mais uma etapa de descanso dessa massa. Eu preciso, eu trabalhei essa massa, né? Eu trabalhei bastante para o desenvolvimento do glúten da massa, da farinha. Então agora eu preciso que essa massa aqui descanse. Então o que é que eu faço? Faço uma bolinha ou 2 bolinhas, né? 2 bolinhas, 3, dependendo do tamanho do pão e da quantidade que você quiser aí. Eu aqui vou fazer 2, que é o que eu já estou acostumado a fazer. Bom, fiz 2 bolinhas, eu preciso descansar. De que maneira? Ou eu coloco essas bolinhas de massa dentro de uma vasilha, né? Poderia ser aqui dentro da minha tigela, do meu bol, e cubro com filme de PVC, ou eu gosto de fazer assim, ó, pego um pouco de farinha, coloco no saquinho, mas quem não tiver o saquinho é só colocar ali e tampar. Coloco aqui dentro do saquinho, vamos lá, farinha no saquinho, um pouquinho de farinha em cima, coloco aqui, ó, e dou uma amarradinha no saquinho. Por que que eu gosto de fazer aqui? Porque o fermento ele vai agir e ele mesmo vai umedecer o saquinho plástico e me dá umidade na massa. Então ele vai descansar e ao mesmo tempo umedecer essa massa. Quanto tempo eu deixo aqui? No mínimo 15 minutos, tá? Ela vai ficar no saquinho descansando no mínimo 15 minutos. Mas essa massa ela pode estar descansando 30 minutos, até 40 minutos não tem problema. Às vezes você está fazendo outra coisa, né? Tem alguma fazeira aí, então você deixa ela descansando até 40 minutos, tá? Mas no mínimo 15 ela tem que descansar, tá bom? Eu tenho uma aqui descansada. Ó, essa massa aqui, se vocês perceberam, ela já está até mais crescidinha, ó, tá? Essa massa aqui está 30 minutos. Ó, eu percebo minha embalagem aqui, meu saquinho é úmido, tá? Isso é a ação do fermento. Então vamos lá, um pouquinho de farinha. Vou pegar minha massa, ó, nem gruda no saquinho, tá? Agora eu não vou mais sovar essa massa. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente, eu tenho que tirar o ar daqui, ó, simplesmente tirar o ar. Vou virando ela aqui para baixo, tá?
Ó, tirei todo o ar dela, daí eu vou modelar. Eu posso colocar em qualquer tipo de assadeira, né? Pode ser uma assadeira em formato de coração, que é o que vocês vão ver o que eu assei ali, que é o formato que o pastor está utilizando lá na ceia. Pode ser uma assadeira de pão de forma. Eu posso enrolar essa massa aqui, abrir e enrolar como um rocambole e pôr numa assadeira comum, de bolo mesmo, tá? Aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, como eu tenho essa outra forminha aqui, ó, né, que eu gosto de usar também, porque ela fica oval, fica um tamanho bom. Aqui, ó, eu deixo a minha massa ovalada também, ó, certo? Vou colocar na minha forma, aonde eu untei com óleo. Eu vou só tirar um pedacinho dessa massa aqui, só para me mostrar só um pedacinho. Vamos lá. A forma com óleo, um pouquinho de óleo. Quem quiser usar margarina sem problema nenhum. Ok? Então eu tenho aqui a minha massa já na forma. O que eu vou fazer agora? Vou pincelar. Esse pincelar eu posso estar pincelando depois que essa massa fermentar, tá? Mas eu gosto de pincelar já no início porque eu vou grudar mais um pedacinho de massa aqui em cima, tá? É que assim, agora eu posso pincelar sem medo nenhum. Quando ela já fermentou, eu tenho que tomar um cuidado a mais, porque se eu colocar muito peso, esse pão vai perder a fermentação, ele vai murchar. Um pedacinho de massa aqui eu deixei por quê? Só para mim fazer né? Vocês poderiam estar cortando essa massa com a gilete, eu vou fazer um corte ali para vocês verem também. Mas aqui, ó, eu abro aqui com a mão mesmo, não precisa rolo, não precisa nada, ó, um pouquinho de farinha com a palma da mão. E vocês podem usar qualquer tipo de cortador aí para poder estar enfeitando essa massa, né, esse pão. Eu vou usar um cortadorzinho que eu tenho aqui em formato de coração. Quem não quiser enfeitar também, tá? Vou cortar com uma gilete comum, tá? Aqui eu tenho essa, mas pode ser uma gilete comum. Ó. Fazer 3 cortinhos aqui, porque ele vai crescer, esse corte vai abrir, né? O que nós chamamos de pestana. Vou cortar aqui 2 coraçãozinhos. Coloco na minha massa, da maneira que vocês quiserem. Não esqueça que eu tenho que pincelar também. Certo? Então, massa pronta, o pão está já na assadeira. Agora, o que eu preciso fazer, gente? Fazer não, esperar. Eu preciso esperar que esse pão fermente. Então, ele tem que praticamente dobrar de volume, tá? Ele tem que chegar até aqui em cima, ele vai ficar boleado, certo? Eu tenho um pronto aqui para mostrar para vocês, já fermentado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, então eu tenho aqui, ó, um pão já fermentado, tá? Lembrando que aqui tem a metade dessa massa, é uma massa mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, tá? Eu esperei fermentar, ela ficou lá embaixo, esperei fermentar até chegar em cima. Agora o que eu faço? Eu vou levar ela ao forno a 180 graus, tá? Daí mais ou menos 25, 30 minutos, vai depender do seu forno, ok? Vou dar mais uma pincelada aqui, como ela cresceu aqui, ó, na beirada, não está pincelada. Então eu vou dar uma leve pincelada a mais, com muito cuidado para esse pão não murchar minha massa, tá? Daí agora eu vou levar ao forno. Pão assando. Então vai lá, depois dos nossos 25 minutos, mais ou menos, ou conforme o forno de vocês, nós vamos ter aqui o pão assado, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Então ele me rendeu esses 2 pães, certo?
Daí quem quiser, né, fazer uma decoração diferente, pode fazer. Eu aí, vocês estão vendo que eu assei numa assadeira em formato de coração, assei uma outra no formato do que nós fizemos aqui, mas fica a critério de vocês, tá bom? E é isso aí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam esse pão para que no próximo domingo nós possamos estar celebrando a ceia do Senhor. Tá? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.